Diego, pergunta sem resposta tem sido um costume nesses debates, né? Eu acho que no nosso até o formato ajudou os próprios candidatos questionarem uns aos outros e deixarem muito claro quando vinham as evasivas, quando o adversário estava incomodado e preferia não responder ao eleitor. Porque isso fica muito claro para o eleitor, quando o candidato está fugindo de um tema, quando ele não quer responder. A gente fica com a sensação que não, mas para o eleitor que está em casa, fica muito claro quando o candidato fugiu da sua responsabilidade e não quis dar a explicação que a opinião pública estava pedindo naquele momento. O que mais me chamou a atenção no debate em relação aos temas é o quanto essa campanha está capturada, e eu acho que vale a gente ressaltar também que esse formato permitiu você ter um embate de ideias muito concreto, ali, muito forte, muito vivo, sem agressividade. Sem uma agressividade quase física, né, que a gente vinha assistindo nos outros debates, quase não, né? Chegou a ter uma cadeirada, chegou a ter um murro, mas foi um debate muito vivo, muito intenso, sem esse tipo de agressividade. Mas o que mais me chamou a atenção foi como temas de costumes, eles capturaram a discussão. Então, religião, violência doméstica, o feminismo, o respeito à mulher, eles tomaram conta da discussão mais intensa entre os candidatos. Eu acho que isso não foi à toa. Eles estão definindo, se não um interesse geral do eleitor, que eu acho que o eleitor, na sua maioria, está muito preocupado com o problema concreto da cidade, o buraco de rua, a vaga na creche, no hospital, mas isso pode ser definidor para aquele eleitor que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, o eleitor que vai desempatar entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, aquele que vai definir quem vai para o segundo turno, muito provavelmente vai ser o eleitor evangélico. Então, não é à toa que os dois estão disputando esse voto. Não é à toa que houve um embate tão intenso sobre religião. É muito provável que o qual dos dois consiga convencer melhor o eleitor evangélico de que defende as suas bandeiras, vá para o segundo turno. Então, é muito provável que o eleitor que consiga atingir mais o público feminino, que não estabeleça uma rejeição tão grande entre as mulheres, como a que Pablo Marçal acumula hoje, ou que desperta a questão da violência doméstica, que é o que está envolvido no caso do prefeito Ricardo Nunes, tem um desempenho melhor. Então, essas questões, embora elas não sejam o centro do debate numa campanha municipal, e não é, eu acho que o centro do debate de uma campanha municipal é o buraco de rua, é a vaga na creche, quando a eleição está muito disputada, e é o caso da Prefeitura de São Paulo, esses temas podem ser o definidor daquele eleitor que vai fazer a diferença, que vai definir o candidato que vai passar para o segundo turno, ou que vai eventualmente definir o candidato que vai vencer a eleição. Então, eu fiquei muito impressionada o quanto esses temas de costumes, esses temas dos direitos, eles acabaram capturando a atenção. É isso, Raquel. Vamos ouvir então o Matheus, que tem sempre um olhar diferenciado, sempre tem um olhar aguçado e faz essas leituras dos debates. Qual foi a sua visão do debate UOL e Folha? Matheus Pichonelli, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado, Raquel, pelas palavras. Sempre acompanho vocês também. Um prazerzaço estar aqui com vocês, Thaís, Diego. Bom, o debate ele foi interessante como o Marçal, em algum momento, ele tentou usar a própria estrutura do debate como uma metáfora de como seria a administração desses candidatos, né? Ele chegou no final falando assim, olha, eu administrei meu tempo melhor do que todo mundo, o Nunes administrou mal o tempo dele, logo ele não é um bom gestor. Ele pegou essa questão de, olha, esse formato permite ver quem vai ser bom gestor e quem não vai ser, enfim, ele tentou transformar isso. A questão de costumes é muito interessante porque, primeiro, ele mirou o Boulos. Lembrou muito, né? Se a gente lembrar, em 85, Fernando Henrique Cardoso ele perde a eleição por causa de não por causa de duas questões, mas entre várias questões, duas pegaram muito mal para ele. Quando ele admite que ele já tinha visto um cigarro de maconha na vida, e depois quando ele fala que é ateu, né? Isso na reta final da campanha de 85, ele consegue perder a eleição
para o Jânio Quadros, um ex-prefeito, um ex-presidente que tinha abandonado a cadeira da presidência e consegue vencer uma eleição que ele não era favorito, muito por conta desses dois, não vou nem dizer deslizes, mas dessas duas armadilhas. O Marçal montou essas duas armadilhas, uma para o Boulos, e aí ele centra o foco ali, pelo menos na primeira metade, depois ele vai para o Nunes. E aí ele chama, eu até falei na coluna de hoje, ele faz uma espécie de slam de salmo. Eles começam a sacar do coldre ali quem sabia mais salmo do que quem. Uma semana antes, eles estavam disputando votos o apoio, né, de lideranças religiosas. Eles foram visitar aquele pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? E aí tem uma briga ali entre eles sobre quem a Assembleia apoia ou não. Quer dizer, eles estão disputando esse voto palmo a palmo, o voto mais conservador, e eles entraram nessa disputa de, olha, o candidato cristão, raiz, conservador, sou eu. E aí começou esse slam de salmo, né? Um sacou o Salmo 133, o Ricardo Nunes, para falar da união entre irmãos e tudo mais, para falar assim, Pablo, você não faz isso. E aí o Marçal, ele entra e fala, olha, eu não vou usar cola, eu não tenho marqueteiro aqui, não tenho um assessor para mim falar, vou falar de cabeça. Aí você citou lá o Salmo 69, que nem tinha muito a ver com a conversa, e aí a Tabata também, muito espertamente, ela põe o pé nessa discussão. Não era nem com ela a briga, ela põe o pé e fala assim, vamos parar com isso, vamos parar de instrumentalizar a fé, porque não é o lugar disso e tal. E começou ali uma aula de catequese quase, ali entre os três. E foi um debate, assim, para quem gosta desse tipo de debate, foi muito interessante. É isso que vocês estavam falando. A questão da cidade, as questões estruturais, buraco de rua e tudo mais, elas continuaram muito em aberto ali, né? A Tabata tentava trazer esse tema o tempo todo, mas durante algum tempo, a questão, principalmente a questão religiosa, ela foi preponderante, né? Então isso marcou demais ali, e como ficou tudo no limite da tensão, né? O Marçal, ele, faz uns 3 debates, pelo menos, ele vestiu esse figurino de, olha, eu vou entrar nesse modo aqui passivo-agressivo, eu não posso nem gritar, porque se ele começar a gritar também, ele perdia tempo. Então ficou ali no limite ali da tensão, né? Não voou cadeira, não voou sopapo nos bastidores, enfim, acho que dá para dizer que entre feridos e feridos está tudo certo, né? Mas foi muito tenso, foi um debate muito tenso ao mesmo tempo.